Você já teve a sensação de que há mais do que os olhos podem ver? Já esteve em um lugar onde a dor e a esperança caminham lado a lado e onde, mesmo no silêncio da madrugada, algo parece sussurrar que a vida não termina ali? No canal Além da Despedida, nós acreditamos que cada partida carrega um propósito, cada lágrima tem uma história, e cada reencontro, mesmo invisível aos olhos, é guiado pelo amor. A história de hoje vai te emocionar profundamente. Ela fala de encontros espirituais sutis, de uma missão que se revela nas sombras da noite e da luz que pode nascer mesmo nos momentos de maior perda. Se você também acredita que a vida continua, que o amor transcende e que somos todos parte de algo maior, fique com a gente até o fim. E se essa história tocar seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém especial e se inscrever no nosso canal, para que possamos continuar levando luz, consolo e esperança a mais pessoas. Agora, respire fundo e permita-se sentir. Vamos juntos além da despedida. A noite havia caído pesada sobre a cidade. Era inverno, e as ruas lá fora estavam desertas, com uma fina neblina que dançava sob os postes de luz, como se a própria madrugada respirasse. Dentro do Hospital Santa Clara, o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo apito constante dos monitores cardíacos, pelos passos suaves de enfermeiros cansados e pelos murmúrios de preces contidas que ecoavam nos corredores. Laura caminhava pelo 5º andar, o setor de cuidados paliativos, com uma prancheta nas mãos e o coração ligeiramente apertado, como sempre. Apesar dos anos de experiência, nunca se acostumara com a transição final dos pacientes. Aquela ala era o ponto final para muitos. Era onde o corpo cedia, e o espírito, aos poucos, parecia se desprender do que havia sido sua morada. Naquela madrugada, em particular, ela sentia algo diferente no ar. Um tipo de paz estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi por volta das 2 da manhã, enquanto verificava os sinais vitais da senhora Marina, uma paciente com um câncer em estágio terminal, que Laura viu pela primeira vez. A idosa, que dormia serena, deu um último suspiro quase imperceptível. Nenhum alarme disparou, nenhum som, apenas um silêncio sagrado. E então, algo inexplicável. Do peito da mulher, uma pequena luz dourada subiu lentamente, flutuando no ar como uma chama suave. Pairou por um instante e então se dissipou, como uma brisa iluminada, desaparecendo no teto do quarto. Laura paralisou. Pensou estar tendo uma alucinação causada pelo cansaço. Piscou várias vezes, esfregou os olhos, mas a imagem não saía da sua mente. Não havia medo, apenas uma paz profunda, quase reverente. Na noite seguinte, outro paciente partiu. E mais uma vez, a luz surgiu. Um brilho que emanava do peito, como se a alma estivesse se desprendendo do corpo com ternura e leveza. Era sempre quando o falecimento era tranquilo, quando havia aceitação, quando as mãos se afrouxavam em vez de se agarrar ao lençol. As semanas se passaram e Laura começou a observar um padrão. Nem todos que desencarnavam soltavam aquela luz. Apenas os que partiam em paz, como se soubessem que estavam indo para casa. Era como se o hospital guardasse um segredo que só se revelava a quem estivesse disposto a olhar com o coração. Tomada pela curiosidade e por uma necessidade quase espiritual de entender o que estava vivenciando, Laura procurou ajuda. Após hesitar muito, decidiu visitar um centro espírita indicado por uma colega de trabalho. Chamava-se Semeadores de Luz e ficava discretamente instalado em uma casa simples, com janelas floridas e um ambiente acolhedor que parecia abraçá-la assim que entrou. Naquela primeira noite, ouviu com atenção a palestra sobre o desencarne, o perispírito e a libertação da alma. Chorou discretamente ao ouvir que a morte,
Na verdade, era um renascimento, uma volta para casa, e que as almas que partem em paz irradiam luz, porque reencontram o caminho da evolução. Foi ali, sentada entre desconhecidos que falavam com doçura e fé, que Laura sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, compreendida. Ela passou a frequentar o centro com regularidade, estudando os livros de Kardec, ouvindo histórias de médiuns, participando de grupos de oração para os pacientes em estado terminal. Descobriu que aquela luz que via era, talvez, um tipo de mediunidade de clarividência espiritual. Um dom que despertara com o tempo e com o seu coração aberto à compaixão. E algo mudou profundamente dentro dela. O hospital, antes um lugar de sofrimento, tornou-se um campo sagrado de transição. Laura começou a conversar com os pacientes sobre a espiritualidade, sempre com cuidado, respeitando as crenças de cada um. Percebeu que muitos queriam falar sobre a morte, mas tinham medo. E ela estava ali, para ouvir. Ajudava as famílias a aceitarem o momento. Sentava-se ao lado dos leitos, segurando mãos trêmulas, orando em silêncio, sentindo a vibração daquelas pequenas luzes se formando aos poucos nos corações, prontos para partir. Uma noite, porém, algo diferente aconteceu. Um homem chamado Davi, um ex-motorista de ônibus com passado turbulento e sem família, agonizava em seu leito com os olhos arregalados de medo. Ao contrário dos outros, não havia paz em seu semblante. Laura tentou conversar com ele, mas ele apenas repetia, ofegante, que não queria ser esquecido, que tinha feito coisas ruins demais. Ela ficou com ele até o fim, orando em silêncio, pedindo luz e perdão por aquela alma atormentada. Quando ele finalmente deu seu último suspiro, não houve luz. Apenas um vazio pesado no quarto. Laura saiu dali com o coração apertado. Mas na semana seguinte, durante uma reunião mediúnica no centro espírita, uma mensagem chegou. Era assinada por Davi. Agradecia à enfermeira de olhos calmos que estivera ao seu lado. Dizia que não teve luz ao partir porque ainda precisava compreender, mas que aquela presença amorosa havia sido sua ponte para o início de um novo aprendizado espiritual. Naquela noite, Laura chorou como nunca. Entendeu que sua missão não era apenas cuidar de corpos, era ajudar na travessia da alma. Anos se passaram. Laura continuou vendo luzes, mas aprendeu que até mesmo os que não as emitiam estavam a caminho da evolução. Aprendeu a respeitar o tempo de cada espírito, a confiar no amor como ponte entre os mundos e a aceitar que, mesmo no escuro, há sempre uma luz pronta para se acender. Hoje, ela é voluntária no centro, enfermeira no hospital e mentora de muitos outros profissionais de saúde que, aos poucos, despertam para a espiritualidade. E sempre que uma nova luz sobe do peito de alguém que parte em paz, Laura fecha os olhos, agradece e sorri. Porque sabe que, naquele instante, alguém está voltando para casa. A morte não apaga a luz da vida. Ela a transforma, elevando-a para além do que podemos ver. Que possamos viver com mais compaixão, perdoar com mais leveza e amar com mais intensidade, sabendo que o nosso destino não é o fim, mas um reencontro com aquilo que realmente somos. Luz em essência. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de consolo e se inscreva aqui no Além da Despedida. Juntos, vamos continuar espalhando amor, fé e esperança, até que todas as luzes possam ser vistas.